Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda Matos, eu sou nutricionista e hoje eu vim falar sobre um tema muito importante que é a obesidade. Dado o crescimento dessa doença crônica não transmissível, ela já tem se tornado um problema de saúde pública. Bom, esses são os dados da Vigitel, os últimos dados, foi publicado agora esse documento em 2019, mostrando que em 2018 houve um crescimento no excesso de peso, chegando a 55% da população, ou seja, mais da metade da população brasileira está com sobrepeso. Lembrando que o IMC para sobrepeso, ele vai de 24,9 até 29,9. E no caso da obesidade, IMC acima de 30, em torno de 20% da nossa população já tem a doença. Fazendo uma prevalência por estados, o que a gente observa? Alguns estados com menores proporções e outros com maiores. Por exemplo, o Amazonas chegando a 23%, lá no Maranhão um mínimo de 16%, e no estado do Rio de Janeiro e grandes cidades como Rio de Janeiro 22%, São Paulo 20%, temos ali o Distrito Federal com 18%, então a gente percebe que um crescimento expressivo nas grandes cidades e também nas pequenas cidades, em cidades menores, como por exemplo na região do Nordeste, pequenas cidades na região do Sul. Então esse documento ele veio elucidar como que está essa proporção entre os estados e suas cidades. E o que a gente observa? Que em todos eles há uma proporção muito alta quando a gente compara com os documentos passados. Principalmente o último documento que foi lançado pelo próprio Vigitel em 2017. E tem um documento mais antigo ainda, que é o da POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, que foi o último que foi lançado entre 2008 e 2009. Então a gente observa esse crescimento exacerbado. Quando se fala em epidemiologia mundial, qual seria o ranking do Brasil em obesidade? Em qual locação, em qual lugar ele contempla no mundo, né? Segundo essa avaliação, em 2010, ele contemplava o 25º lugar. Nesse outro documento, ele fez uma projeção até 2030, avaliando em que lugar esses países estariam no mundo em termos de obesidade. E o Brasil contemplou o 5º lugar no mundo. Isso, uma previsão para 2030. Só que veio esse artigo científico publicado na revista The Lancet em 2013, que mostrou que o Brasil já estava em 5º lugar. Ou seja, esses dados eles podem estar sendo subnotificados. E quando você faz uma pesquisa mais aprofundada, juntando grandes centros, que é isso que se objetiva, uma meta-análise, uma revisão sistemática, ele apresenta dados um pouco diferentes. Sendo que esse trabalho ainda colocou o seguinte: 62% dos obesos no mundo vivem em países em desenvolvimento, ou seja, somos nós. Então, a grande maioria está em países em desenvolvimento e corrobora com esses dados de crescimento da obesidade no nosso país. Definição de obesidade. Quando se pergunta o que é obesidade, né? É uma pessoa acima do peso? É uma pessoa com peso muito aumentado? O que seria obesidade? Eu trouxe aqui algumas definições. Primeira definição: a obesidade consiste no aumento do tecido gorduroso do organismo, causando elevação do peso corporal, além de ser reconhecida desde 1985 pela National Institute of Health em 91, sendo publicada em 91 como doença crônica e multifatorial, de acordo com gênero, idade e estatura, comprometendo a saúde do indivíduo. Outra definição: a obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de lipídios no tecido adiposo, podendo ser decorrente do excesso de ingestão energética e ou de alterações no gasto energético corporal, com consequente balanço energético positivo. Essa é a definição de alguns artigos científicos, tanto que notem como que a forma de definir a obesidade ela fica mais técnica científica. Dados da OMS 1997. A obesidade é caracterizada pela acumulação excessiva de gordura corporal com potencial prejuízo à saúde decorrente de vários fatores, sejam eles genéticos ou ambientais, como padrão dietético, de atividade física ou ainda fatores individuais de susceptibilidade biológica, entre muitos outros que interagem na etiologia da patologia. Lembrando que são 3 definições
longas, algumas com umas palavras mais técnicas, e que se a gente for tentar passar isso para o nosso paciente, ou tentar passar isso a público, pode confundir um pouco. Mas a OMS, em 2002, colocou que a obesidade é caracterizada como excesso de gordura corporal acumulada no tecido adiposo, com implicações para a saúde. Então, a obesidade é o excesso de gordura corporal, comprometendo a saúde do indivíduo. E ponto. E assim foi resumido, então, a definição de obesidade. Como é que se diagnostica a obesidade? Pelo IMC. Então, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca a partir de 30 obesidade, sendo que quando termina em 34,9 obesidade classe 1, de 35 a 39,9 obesidade classe 2, maior que 40 obesidade classe 3. Só que a gente sabe que o IMC ele mensura vários compartimentos. Por isso que é importante você avaliar outros parâmetros, como, por exemplo, perímetros de pescoço, abdômen, cintura, quadril, entre outros perímetros que vocês queiram usar, relação cintura-quadril, relação cintura-estatura, índice de adiposidade corporal e percentual de gordura, particularmente seriam essenciais para avaliar, uma vez que a obesidade é caracterizada pelo excesso de tecido adiposo. Então, é importante a gente ter esse dado complementar. Como é que é a etiologia da obesidade? Quais são as causas da obesidade? Ela foi considerada como consequência apenas de fatores nutricionais e sempre relacionados com a falta de força de vontade. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Sabe-se que a fisiopatologia da obesidade ela é muito complexa e que existem indivíduos altamente suscetíveis ao ganho de peso, ou seja, aqueles indivíduos que nem exageram nas calorias, mas eles acabam tendo uma propensão maior ao ganho de peso por conta dessa complexidade que acaba alterando o metabolismo do indivíduo. Durante a consulta de um paciente que apresenta sobrepeso ou obesidade, é fundamental avaliar as causas que levaram ao excesso de peso, bem como investigar possíveis morbidades associadas. Então, como eu disse aqui, é importante avaliar as causas, a etiologia dessa obesidade. E quando a gente coloca essa etiologia, a gente vê quantas causas podem levar o indivíduo ao ganho de peso. Com certeza, hábitos alimentares e sedentarismo, mas como eu falei, não é apenas um balanço energético positivo, apenas um balanço energético positivo. Tem também fator estresse, ansiedade, fator sono, inflamação, uma vez que o excesso de tecido corporal leva à produção de citocinas inflamatórias, e essas citocinas inflamatórias acabam desencadeando uma série de fatores, fazendo com que o indivíduo ele tenha resistência a determinados hormônios, entre eles hormônios que propiciam fome e saciedade. Fatores sociais, depressão, fica muito em dúvida. Depressão leva à obesidade leva à depressão, isso pode ser um ciclo vicioso. A renda também, a gente observa que em populações mais carentes há um aumento da obesidade. Fatores genéticos, sem dúvida, como eu falei, a balança, quando a gente pensa na balança do equilíbrio energético, a gente pode colocar ele em cima de uma base. Essa base seria genética, onde pode pender mais para um lado ou para o outro. Assim como existem indivíduos altamente suscetíveis à obesidade, existem também aqueles altamente resistentes, ou seja, que se alimentam, tem uma dieta hipercalórica, mas por algum motivo, metabólico, claro, ele não tem um ganho de peso tão expressivo como uma pessoa que chega à obesidade ou até uma obesidade grave. Fatores hormonais, como eu falei, o excesso de peso acaba atrapalhando a conversa desses hormônios, traumas hipotalâmicos, tabagismo, muito numa questão parece haver uma proporção de diminuição do tabagismo com aumento da obesidade, muito por uma questão fisiológica e também aqueles relatos que a gente conhece de que a pessoa acaba trocando um vício pelo outro. Enfim, todos os pacientes eles devem parar de fumar e devem ser acompanhados por equipe multidisciplinar, não só por nutricionista, médicos e psicólogos também. Alguns medicamentos, algumas classes de medicamentos, principalmente daqueles da área psiquiátrica, que podem sim propiciar um ganho de peso corporal. Foi falado muito lá em 2007, em 2005, sobre uma origem infecciosa. Então falava-se muito do adenovírus 36, se vocês quiserem pesquisar, foi observado que em obesos, a maioria deles tinham esse adenovírus 36, ainda está em pesquisa,
são necessários mais estudos em relação a isso, porque a gente sabe que tem todo um fator ambiental regindo, né, em torno disso. Gestação e idade avançada, a gente percebe então as mulheres deixando essa maternidade um pouquinho mais para frente, algumas acabam tendo dificuldades, se submetendo a fertilizações in vitro e com isso submetendo, voltando aqui, né, medicamentos, hormônios, que pode fazer uma bagunça no organismo dessa mulher. Obesidade na infância e adolescência, ou seja, quanto mais cedo eu tiver essa obesidade, mais difícil vai ser de controlar a mesma, e o próprio controle neuroendócrino está muito ligado a hormônios, que está muito ligado à inflamação, que está ligado a sedentarismo, hábitos alimentares, estresse, sono. Então, são fatores que eu falei aqui de forma individual, mas que eles acabam conversando entre eles. E quando se fala em consequências da obesidade, são inúmeras. Então, nós temos consequências cardiovasculares, respiratórias, gastrointestinais, consequências metabólicas, e são essas consequências metabólicas que muitas vezes levam o indivíduo a perder o controle sobre o peso dele. E por isso que existem essas grandes obesidades. O indivíduo com IMC de 40, de 50, de 60. Então, a gente logo pensa, né, poxa, conforme a pessoa vai ganhando peso, a gente percebe que está ganhando peso. Como que chega, né, o IMC de 50, de 60? Muitos descontroles neuroendócrinos, levando esse indivíduo a essa condição metabólica muito desequilibrada, fazendo com que ele tenha essa obesidade mais grave. Fatores neuronais, renais, ortopédicos. Na região peitoral fala-se muito do câncer e obesidade. Então, a obesidade, num artigo um pouco recente, falou sobre o aumento em 3 vezes, porém esse ano falou muito em relação ao aumento em 10 vezes em determinadas regiões de aparecimento desse câncer, como por exemplo de endométrio. E aqui, né, aparece o útero. Consequências também urológicas, na pele, endócrinas, até para a própria gestação, a obesidade dificultando essa mulher de gestar. Então, se a gente pensar a obesidade, o aumento desse tecido adiposo, cursando com toda essa desordem metabólica, vai propiciar ou até mesmo agravar doenças pré-existentes. E quando se fala em tratamento da obesidade, tudo fica mais figurativo e melhor explicado quando aparecem as pirâmides. Então eu gostei muito desse artigo porque ele coloca o quê? Que independentemente do grau que essa pessoa se encontra, olha aqui, estilo de vida, mudança no estilo de vida e assim vai. Então, não importa se ele está se ele não tem excesso de peso, se ele tem excesso de peso, obesidade grau 1 ou 3, a mudança no estilo de vida, e eu estou falando da nutrição, eu estou falando da atividade física, manejo de estresse, mudanças nos seus hábitos de vida, ele está contemplando todos os patamares. Então, não importa se ele vai chegando a um determinado momento, como por exemplo uma obesidade grau 1, ele precise de fármacos, ele vai precisar da dieta também, podendo até chegar a uma cirurgia bariátrica, que vai ser tema da nossa próxima conversa. Também pode, a dieta, ela também está como base nesse tratamento. E aí, falando da atividade física, esse documento da OMS, ele recomenda 150 minutos semanais de atividade física leve ou moderada, cerca de 20 minutos por dia, ou pelo menos 75 minutos de atividade física de maior intensidade por semana, cerca de 10 minutos por dia. Quem não tem 10 minutinhos por dia ou 20 minutos por dia? Isso cabe até uma reflexão para nós, profissionais de saúde, né? Que a gente trabalha muito, às vezes não tem tempo para nada, mas a gente consegue pelo menos 10, 20 minutos, ou então tentar dividir esses 150 minutos na semana, que não é de segunda a sexta, e sim de segunda a domingo. Então temos aí o final de semana também para aproveitar essa atividade física. Essa é a nossa fala, não só para nós, mas também para o paciente. Nós precisamos convencê-lo do quanto é bom, nós precisamos mostrar para ele do quão bem faz a saúde fazer atividade física. E aí tem 4 dicas que o próprio documento coloca para a gente iniciar essa atividade física. Encontrar local adequado para praticar atividade física, como parques, praças ou similares. Comece com uma atividade que não exige alto preparo físico, uma caminhada, por exemplo. Tem gente que gosta de dançar. Eu dançava tanto, parei de dançar. Hoje tem várias academias que têm dança. E a pessoa pode começar com algo que ela já gostava. Praticar atividade física perto de casa, não exigindo grandes deslocamentos,
o que vai ajudar na manutenção desse hábito, se eu sempre tiver que pegar o meu carro, ou pegar um ônibus, né, ou andar por muito tempo, eu posso acabar abandonando esse hábito. E procure atividades realizadas por várias pessoas, inclusive o seu círculo de amizade, que poderá ser um estímulo. Então, o que é interessante é quem está me cercando, né? Será que eu posso mudar esse meu círculo? Será que, no sentido de mudar os hábitos até com essas pessoas, familiares, por exemplo? Então, acho que vale a pena uma conversa entre amigos, uma vez que, se a gente observar, a gente tem a tendência a fazer as coisas iguais, né, àquele grupo de pessoas do qual a gente está inserido. Então, eu acho importante, eu achei essa quarta dica, assim, muito importante, até para a gente conversar no nosso consultório. Com relação aos fármacos, quando que ele é indicado? Dieta e exercício, sempre. E quando recomendada a terapia comportamental revelar-se ineficazes, eles sozinhos somente. Na indução ou manutenção da perda de peso. Então, não está dizendo para abandonar a dieta, abandonar a terapia, abandonar o exercício físico. Não, o documento ele é bem claro. Ele coloca quando se torna ineficaz e é um tratamento complementar. Vamos continuar lendo. Como eu falei, é um complemento às intervenções convencionais para o tratamento da perda de peso. Para quem é indicado? Paciente com IMC acima de 30, ou seja, paciente do medicamento anti-obesidade, paciente com obesidade. Ou 25 a 27, com sobrepeso, na presença de comorbidades relacionadas ao peso. Então, o paciente já começando hipertensão, diabetes, ele já pode ser um candidato a utilizar um medicamento anti-obesidade. Premissas fundamentais. A medicação não elimina a necessidade de outras estratégias. A perda de peso não é o único objetivo do tratamento, ainda mais quando a gente pensa em grandes obesidades ou aquelas pessoas com obesidade de longo prazo. A participação do médico ela é fundamental. Fármacos liberados no Brasil: 3, Oristat, desculpa, saiu ali um Rzinho, é Oristat, faltou na verdade um T. Sibutramina e liraglutida. Liraglutida ele é um análogo do GLP-1. E o medicamento que está liberado para a obesidade seria o medicamento Saxenda. Então, o médico, junto com a sua equipe, ou você, junto com o seu médico, conversa entre vocês profissionais para que o melhor tratamento possa ser designado para o paciente. Fitoterapia, tem um vídeo inclusive no CRN4 Consciência só falando sobre fitoterapia, muito válido, pode ser uma alternativa sim viável a drogas anti-obesidade e podem ser eficazes e seguras, uma vez que são publicados inúmeros estudos científicos avaliando seus efeitos nas doenças crônicas não transmissíveis. Pesquisas mostram uma variedade de produtos naturais em diversas formas de apresentação, utilizados na prevenção e tratamento coadjuvante da obesidade. Então essa palavra é muito importante, é coadjuvante. Procure o seu Conselho Federal de Nutrição para poder avaliar como que você faz para se tornar, né, um especialista nessa área e poder fazer a prescrição, assim como a própria Associação Brasileira de Nutrição, e nós temos também a Associação Brasileira de Fitoterapia. Então entre nesses 3 sites, dê uma lida nos documentos, sempre tem edital aberto, procura saber sobre uma pós, tá? Para poder vocês fazerem. Então, tem um vídeo todo explicando sobre isso, que eu acho que vale a pena a gente ter uma ferramenta, né, a mais no nosso tratamento, no nosso rol de ferramentas. Não posso deixar de falar desses tratamentos. Procedimentos endoscópicos, que são procedimentos que têm crescido muito, procedimentos novos e alguns antigos, como por exemplo o balão, desde 1980 que ele foi liberado pela FDA e a partir de 91 ele começou a ser colocado em prática. Então o balão ele poderia ser também um tratamento coadjuvante da obesidade. Existe também, agora em 2015, cerca de 2014 para cá, começaram a ser publicados trabalhos em relação à gastroplastia endoscópica, ou seja, não é cirúrgica, seria por via endoscópica, reduzindo esse estômago, muito semelhante a um sleeve, uma gastrectomia vertical, que seria lá da cirurgia bariátrica. E tem também a embolização bariátrica, embolizando determinadas artérias no fundo gástrico do estômago, fazendo com que diminua a produção de grelina, que é um hormônio da fome. Então são estudos que estão sendo lançados ultimamente e que podem ser aí promissores no futuro para o tratamento coadjuvante da obesidade, sem perder sempre aquela nossa premissa fundamental, a nossa base, mudança do estilo de vida.
dieta, exercício, manejo do estresse, entender o que está acontecendo para fazer com que essa pessoa ela consiga realmente fazer dieta. Mas a gente não pode fechar os olhos porque esses procedimentos vão acontecer e nós nutricionistas precisamos estudar, né, para poder lidar com essas pessoas que tiverem com esses procedimentos. Procedimentos cirúrgicos, e aí vai ter um vídeo somente para cirurgia bariátrica. Então existem 4 procedimentos cirúrgicos aprovados pelo Brasil, no Brasil. E agora vamos falar então da dietoterapia. Como é que é embasada a dietoterapia em obesidade? Primeiro de tudo, uma boa anamnese nutricional. Lembra que eu falei de que você avaliar as causas pode ser um divisor de águas no seu tratamento? Exatamente. Fazer uma boa anamnese com esse paciente, você consegue ter uma tomada de decisão muito melhor. Ficha de avaliação nutricional deve conter dados pessoais, história familiar, história do peso, extremamente importante. Quem é esse obeso? Ele teve muitas perdas de peso? Ele é obeso desde a infância? Foi depois de uma gestação? O que está acontecendo? Que peso é esse? Como é que cursa essa curva de peso? Ele tem grandes perdas e ganhos? Então é importante a gente entender esse efeito sanfona, até para poder compreender como que está esse hipotálamo, como que está essa resposta, esse set point, que é o que faz esse equilíbrio energético, corporal. Então é importantíssimo a gente avaliar a história de peso, né? Com que obesidade a gente está lidando. História patológica pregressa, história da doença atual, ou seja, as comorbidades presentes, fármacos em uso, fazer um bom inquérito dietético, temos várias ferramentas para isso, recordatório de 24 horas, frequência de consumo alimentar, registro de 3 dias, perguntar o que ele mais consome, perguntar quais são as refeições mais realizadas, aquele horário que ele sente mais fome, tudo isso a gente coloca dentro de inquéritos dietéticos. Não deixar de fazer, claro, uma antropometria o mais completa possível, porque às vezes um grande obeso, com a chamada síndrome da desarmonia corporal, a gente acaba perdendo pontos de corte, então vale a pena a gente ter o máximo de aferição para a gente poder entender o que está acontecendo com aquele corpo, com aquela composição corporal. Uma boa semiologia nutricional, olhar para o paciente faz toda a diferença. Avaliação laboratorial e bioquímica, sempre que ele conseguir, sempre que ele trouxer. Caso ele não traga, a gente faz o pedido. Ou então, se ele tiver um acompanhamento com o médico, a gente conversa sempre com a nossa equipe. Acho que tudo tem que ser conversado em equipe. Tentar tratar um paciente obeso sozinho não vai conseguir. Precisamos de uma equipe multidisciplinar. E aí nós vamos ter a tomada de decisão em elaborar um planejamento alimentar. Baseado em quê? Situação clínica, ou seja, nas suas comorbidades e nos hábitos alimentares, gostos, crenças, tabus, etc. Fórmulas ou equações preditivas e ou diretrizes ou guidelines, porque a gente sabe que dependendo da fórmula ou equação preditiva, ela pode acabar superestimando uma pessoa que esteja muito acima do peso. Para isso, nós temos aqui diretrizes e guidelines. E a nossa base, a base do tratamento nutricional, que vai ser um aliado e tanto na prescrição dietética e ajudar esse indivíduo realmente a entender a nutrição, entender a alimentação, a dieta, se entender, se compreender, né, como sujeito, como paciente. Afinal, ele procurou a gente para pedir ajuda, né, só que a gente não pode fazer tudo sozinho. Então eu falo com o paciente que é uma via de mão dupla, a gente entrega e também a gente recebe, né, a gente também tem esse retorno. E aí a gente trabalha com a educação nutricional, que é fundamental para orientar os pacientes com recursos em direção à aprendizagem. Além disso, ele estimula essa mudança no comportamento alimentar e melhora a qualidade de vida dele. Ele não fica tão engessado a premissas, ele não fica tão engessado a dietas, a cálculos. Isso consegue dar um pouco mais de liberdade para ele. Esse artigo, eu escrevi esse artigo de revisão junto com alguns outros autores, foi publicado esse ano. E é um artigo que resume bastante a prescrição de macro e micronutrientes na orientação nutricional da obesidade. Então, quem quiser acesso, ele está disponível na internet. Dietas balanceadas devem promover um déficit de 500 a 1.000 calorias ao dia, com um mínimo de 1.000 a 1.200, podendo chegar a 1.500 para mulheres, 1.200 a 1.400, podendo chegar a 1.800 para homens. Então, se por acaso vocês perceberam que durante a fórmula, na hora de calcular na fórmula, equação preditiva,
esse VET ficou muito superestimado, a gente pode utilizar os dois. A gente pode utilizar a retirada dessas 1000 calorias da dieta, ou como esses próprios documentos colocam, você pode retirar da anamnese. Então, vale a pena fazer uma boa anamnese alimentar para a gente poder entender o que ele está comendo e não só isso. Como que se dá a distribuição de macronutrientes. Porque a distribuição, ela varia um pouco, mas todos caminham mais ou menos numa mesma direção. E aí vocês podem ficar à vontade para colocar um pouco mais de carboidrato, por exemplo, um pouco menos de carboidrato, um pouco mais de proteína, o mesmo com lipídio, dependendo do seu guia, do consenso ou da diretriz. Como eu falei, nós temos diretrizes para isso, o que nos dá, né, esse conforto em trabalhar não só com a caloria prescrita, mas também com macronutriente. Carboidratos, todos eles vão variar de 35% até 65% de carboidratos. Proteínas vai variar de 15% até 25%, e os lipídios podem variar de 20% até 40% em determinados consensos. Então vale a pena a gente entender primeiro o que o nosso paciente está comendo, o quanto que ele está comendo, e aí a gente tem a nossa tomada de decisão. E claro, se ele faz ou não exercício físico. Colesterol 300 mg em caso de lipidemia 200, líquidos 1.500 para cada 1.000 ml, micronutrientes sempre suplementar quando planos alimentares forem inferior a 1.200 calorias, ou se você perceber lá na sua semiologia nutricional, lá no seu exame bioquímico, se ele já cursa com alguma deficiência. E a gente sabe que em obesos pode acontecer. Então, paciente com obesidade, quanto mais grave essa obesidade, maior a probabilidade dele cursar com deficiências de micronutrientes, principalmente na classe dos antioxidantes, porque ele gera muito estresse oxidativo pelo tecido adiposo. O sódio é sempre adequado à situação clínica e não se recomenda o álcool. O álcool ele é muito calórico e ele não oferece nutriente nenhum. Para a gente fechar um cálculo hipocalórico que é preconizado, o álcool realmente ele perde bastante o seu espaço. Não posso deixar de falar do nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado em 2014, que tem várias dicas, orientações nutricionais que a gente pode dar para o nosso paciente, e em 2017 saiu um Manual de Diretrizes para o Enfrentamento da Obesidade na Saúde Suplementar Brasileira. Também nos dá um bom direcionamento, não só com o paciente adulto, mas também com crianças, que é um público que, infelizmente, a gente percebe um aumento na prevalência de obesidade. Dia 11 de outubro, nosso Dia Mundial da Obesidade, e eu finalizo então esse vídeo dizendo que a obesidade é uma doença crônica, progressiva, necessita de tratamento multidisciplinar em longo prazo. A nutrição é e sempre será base fundamental, independentemente do tratamento da obesidade. E muito obrigada a vocês.